Convoco o senhor secretário, vereador José Luiz Nunes, para fazer verificação de presença. Estão presentes os seguintes vereadores: vereador Roberto Chagas, vereador Zé Luiz, vereadora Juliana Fraga, vereador Marcão da Academia, vereador Walter Hayashi, vereador Renato Santiago, vereador Tomás Henrique, vereador Júnior da Farmácia, vereador Rafael Pascucci, vereador Milton Vieira Filho, vereador Marcelo Garcia, vereador Roberto do Eleven e vereador Juvenil Silvério e também vereador Fernando Petiti. Havendo número legal, sob a proteção de Deus, lembrando que todo poder emana do povo, declara aberta a 46ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Informa a todos os presentes que, no termos regimentais, a votação das proposituras se dará de forma eletrônica. Registro aos vereadores que as abstenções a qualquer votação deverão ser avisadas antes do início da votação das proposituras, para que seja registrada junto ao nosso sistema. Solicito ao vereador Zé Luiz Nunes para que faça a leitura dos novos projetos. Registrar a presença aqui do Adrian. Meu filho Adrian hoje veio assistir a sessão. Seja bem-vindo, Adrian. Leandro aí da governança. Jesse, da 360 News, né, Jesse? Está aí. Convoco o secretário vereador José Luiz Nunes para fazer a leitura das novas proposituras. Proposituras novas a serem lidas. Término do prazo para apresentação de emendas. Rito ordinário, 12 de setembro de 2024. Processo número 14439/2024. Projeto de lei número 355/2024. Autoria, vereador Juvenil Silvério. Autoriza a instalação de totens de segurança com botão de emergência em São José dos Campos e dá outras providências. O rito é ordinário. Comissões de Justiça e Economia. Processo número 14514/2024. Projeto de lei número 357/2024. Autoria, vereador Fabião Zagueiro. Dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Combate aos Maus Tratos contra crianças ou adolescentes com deficiência. O rito é ordinário. Comissões de Justiça e Promoção Social. Processo número 14542/2024. Projeto de lei número 358/2024. Autoria, vereador Fabião Zagueiro. Dispõe sobre a criação do serviço de acupuntura, homeoterapia, reiki, fitoterapia, musicoterapia e técnicas orientais de terapia corporal nas unidades de saúde e nos hospitais mantidos pelo Poder Público Municipal de São José dos Campos, ou a ele conveniados, e da outras providências. O rito é ordinário. Comissões de Justiça, Economia e Saúde. Processo número 14649/2024, projeto de decreto legislativo número 54/2024. Autoria, vereador Juvenil Silvério. Concede a medalha Mérito Educacional, professor Everaldo Miranda Passos. Concede a medalha Mérito Educacional ao professor... Repetindo, concede a medalha Mérito Educacional, professor Everardo Miranda Passos, à Escola Estadual Professora Maria Dolores Veríssimo Madureira, pela excelente nota alcançada no IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica.
O rito é ordinário. Comissão de Justiça. Processo número 14661/2024. Projeto de lei número 360/2024. Autoria, vereador Juvenil Silvério. Denomina a Estrada Putim-Tamoios, localizada entre a Avenida João Rodolfo Castelli e a Rodovia dos Tamoios de Estrada Anésio Ferreira Gonçalves. O rito é ordinário. Comissão de Justiça. São estes os novos processos, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Marcão da Academia. Questão de ordem, vereador Walter Reach. Senhor presidente, quero mandar um abraço aqui para o pessoal da Vila Guarani e uma nota de repúdio ao prefeito da nossa cidade. Ele não está acatando uma decisão judicial que suspendeu até que se aloque as pessoas da Vila Guarani, onde será instalada a duplicação da Avenida Sebastião Gualberto. Ontem, por exemplo, as máquinas estavam lá. Anteontem, mesma coisa. Um total desrespeito ao descumprimento de uma ordem judicial. O prefeito está atropelando a justiça. Então, o pessoal da Vila Guarani, acho que deve ter algumas pessoas aqui já, a nossa solidariedade e dizer, ainda hoje, crianças correndo o perigo de serem atropeladas na Sebastião Gualberto, porque está aberto lá uma passagem, é moto, é carro que entra na contramão, enfim, um caos total ali para aqueles moradores que moram ali na Vila Guarani. E, senhor prefeito, o senhor está descumprindo uma decisão judicial que é para suspender as obras naquele pedaço. Então, fica aqui registrado e a minha indignação e o apoio à população da Vila Guarani, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Marcão da Academia. Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras, público presente, público que nos assiste através da TV Câmara, aos funcionários da casa. Senhor presidente, solicito a supressão da leitura de todos os processos da pauta, por serem de conhecimento de todos os vereadores. Solicito adiamento por uma sessão dos seguintes processos. Processo 10.681/2023, processo 10.796/2023, processo 16.098/2023 e processo 15.51/2024. Solicito inclusão para a deliberação da tramitação de propositura protocolada fora do prazo da emenda número 1 ao processo 5322/2023, emenda número 1 ao processo 10.681/2023, emenda número 1 ao processo 445/2024, emenda número 1 do processo 1551/2024 e emenda número 1 do processo 13002/2024. Também peço inclusão para a votação, senhor presidente, do processo 12332/2024. Obrigado. Em votação, o pedido verbal do vereador Marcão da Academia. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Suspenderemos a sessão por algum instante para a reorganização da pauta.
Reaberta a presente sessão. Peço aos nobres pares. Passaremos ao processo de votação. Em votação, a tramitação da emenda número 1, autoria do vereador Juvenil Silvério, ao processo número 5322/2023, projeto de lei número 189/2023, autoria da vereadora Dulce Rita. Aberta a votação. Lembrando aos nobres vereadores que nós estamos no processo de votação. Então, peço aos vereadores... Robertinho da Padaria, Roberto Chagas, Renato Santiago. Vereador Juvenil Silvério. Vereadora Dulce Rita. Vereador Fernando Petiti. Vereador Roberto Chagas. Concedo aos vereadores, a vereadora Dulce Rita, Fernando Petiti, Juvenil Silvério, o tempo mais de 3 minutos. Agora os vereadores não conseguem votar, vereador, só quando eu falar aberta a votação novamente. Aberta a votação? Encerrada a votação.
18 votos favoráveis, 3 votos contrários, senhor presidente. Com 18 votos favoráveis, 3 votos contrários, a emenda está aprovada. A tramitação da emenda está aprovada. Em votação, a tramitação da emenda número 1, autoria do vereador Juvenil Silvério, ao processo número 10681/2023, projeto de lei número 324/2003, autoria da vereadora Dulce Rita. Aberta a votação. Vereador Lino Bispo, Dulce Rita, Fernando Petiti. Vereador Lino Bispo e vereadora Dulce Rita. Encerrada a votação. 15 votos favoráveis, 6 votos contrários, senhor Com presidente. 6 votos contrários, 15 votos favoráveis, a tramitação da emenda está aprovada. Justificativo de votação por tempo de minuto, a vereadora Dulce Rita. Senhor presidente, eu queria aqui falar que, infelizmente, mais uma vez, as professoras ficaram aí sendo massacradas por essa Câmara, pelos espertos, não sábios. Quem faz isso aí, essas palhaçadas, são os espertos, não sábios, que consideram o estado emocional das professoras dentro de uma sala de aula, que espero que o Executivo faça um acompanhamento para facilitar a vida delas, para dar suporte para elas, que é para esse projeto está pedindo para fazer uma rede permanente de prevenção e acompanhamento à saúde dos professores e os demais servidores da rede municipal da educação. Infelizmente, mais uma vez, essa casa não leva em consideração nada ao que se refere à educação, ao que se refere ao servidor público, massacra todo mundo e põe aqui umas emendas muito cabotinas, jabuti em cima da árvore, de uma coisa que é para fazer, aí põe a emenda que poderá, deixa facultativo para não sair coisa nenhuma. Então, eu lastimo muito, muito, muito o que aconteceu mais uma vez nessa casa. Em votação, a tramitação da emenda número 1, de autoria do vereador Juvenil Silvério, ao processo número
445/2024, projeto de lei número 6/2024, autoria do vereador Tomás Henrique. Aberta a votação. Encerrada a votação. 11 votos favoráveis, 10 votos contrários, senhor presidente. Com 11 votos favoráveis, 10 votos contrários, a tramitação da emenda está aprovada. Lembrando que essa emenda é no processo que está em pauta, então as comissões têm que dar seus pareceres. A Comissão de Justiça, Economia e Saúde. Então, peço aos nobres pares que peçam para dar. Dê o parecer até o início do processo. Em votação, a tramitação da emenda de número 1, autoria do vereador Juvenil Silvério, ao processo número 1551/2024, projeto de lei número 36/2024, autoria do vereador Dr. José Cláudio. Aberta a votação. Vereador Marcelo Garcia. Vereadora Dulce Rita. Encerrada a votação. 15 votos favoráveis, 6 votos contrários, senhor presidente. Com 15 votos favoráveis, 6 votos contrários, a tramitação da emenda está aprovada. Em votação, a tramitação da emenda número 1, autoria do vereador Marcão da Academia, ao processo número 13002/2024, projeto de lei número 336/2024, autoria do vereador Marcão da Academia. Aberta a votação. Vereadora Dulce Rita. Encerrada a votação. 18 votos favoráveis, 3 votos contrários, senhor presidente. 3 votos contrários, 18 votos favoráveis. A tramitação da emenda está aprovada. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das novas proposituras para a ciência dos nobres vereadores.
Emenda número 1, de autoria do vereador Juvenil Silvério, ao processo 5322/2023. Projeto de lei número 189/2023. Autoria, vereadora Dulce Rita. Apresenta emenda, tem o objetivo sanar vício de iniciativa. Rito ordinário. Comissões de Justiça, Economia e Promoção Social. Emenda número 1, de autoria do vereador Juvenil Silvério, ao processo número 10681/2023. Projeto de lei número 324/2023. Autoria, vereadora Dulce Rita. Apresenta emenda, tem por objetivo sanar vício de iniciativa legislativa. Rito ordinário. Comissões de Justiça, Educação e Saúde. Emenda número 1, de autoria do vereador Juvenil Silvério, ao processo número 445/2024. Projeto de lei número 6/2024. Autoria, vereador Tomás Henrique. Apresenta emenda, tem por objetivo sanar vício de iniciativa legislativa. O rito é ordinário. Comissões de Justiça, Economia e Saúde. Emenda número 1, de autoria do vereador Juvenil Silvério, ao processo número 1551/2024. Projeto de lei número 36/2024. Autoria, vereador Dr. José Cláudio. A presente emenda tem por objetivo sanar vício de iniciativa legislativa. O rito é ordinário. Comissões de Justiça, Educação e Saúde. Emenda número 1, de autoria do vereador Marcão da Academia, ao processo número 13002/2024. Projeto de lei número 336/2024. Autoria, vereador Marcão da Academia. Altera a emenda e o artigo 1º do projeto de lei número 336/2024. O rito é ordinário. Comissões de Justiça e Economia. São estes os processos, senhor presidente. Em discussão, o processo de número 11234/2024, proposta de emenda de lei orgânica número 1/2024, autoria do vereador Tomás Henrique. Consulto a liderança se deseja encaminhar o voto. Eu quero. Encaminhamento de votação, vereador José Luiz Nunes. Senhor presidente, boa tarde a todos os vereadores. Baseado aqui no nosso regimento interno da Câmara Municipal, que é do conhecimento de todos os vereadores, vale acrescentar que o artigo 81 diz que o líder partidário, ele é porta-voz de uma representação partidária e o intermediário autorizado entre os órgãos da Câmara e o grupo partidário. E também coloca no seu parágrafo 4º as competências desse líder, que é das comunicações partidárias e também o encaminhamento da votação. Então, como líder do PSD, constado inclusive em documento dentro dessa Câmara Municipal, o PSD encaminha o voto em bloco, alertando todos os parlamentares notificados nessa sessão que o encaminhamento ele é partidário. Obrigado, senhor presidente. Vossa Excelência pode falar na hora da votação, vereador, porque Vossa Excelência não é líder, mas na hora de começar a votação é do... Do partido, vai? Não. Vereador, é só os líderes que podem falar agora. Vossa Excelência, líder do PSDB, Vossa Excelência pode falar. Com a palavra, o líder do PSDB, o vereador Dr. José Cláudio. Presidente, eu
não vou encaminhar o voto meu e do Petite, não. Porque eu e o Petite, a gente tem bastante amizade para saber para cada lado qual um vai. Eu não pensei que eu ia passar um inferno na minha vida sendo vereador, mas a gente passa um inferno. O inferno porque o homem da minha moral costuma ter gratidão com as pessoas que estendem a mão quando a gente está no momento de desgraça na vida da gente. E as pessoas na política, parece que a amizade é igual papel higiênico. E amizade, para mim, é amizade, palavra é palavra. Quando o Tomás escreveu esse projeto, eu já não deveria ter entrado. Mas se eu entrei nesse projeto e assinei o projeto, e eu tive uma briga até com outro vereador aqui que assinou o projeto e votou ao contrário. Ou eu sou homem, ou eu não sou nada. Então não dá, gente. Tem certos momentos da vida da gente que a gente tem dois lados. Um quer que você vota, outro quer que você não vota. Tudo bem, mas eu dei a minha palavra para um grupo que eu ia votar, presidente. Então eu encaminho o meu voto favorável. Não sei quem vai ganhar essa eleição, se é Anderson, se é Cury, se é Wagner, se é Elton, se é Toninho, se é professor, quem mais vai ganhar. Mas o fato é que o vereador tem que ter uma independência. Vereador. A gente não está aqui querendo castigar o próximo prefeito, não. A gente só tem que ter gratidão às pessoas que estenderam a mão para a gente no momento difícil e ser homem de ter assinado um projeto e votar no projeto. Me perdoe o meu partido, que não quer que eu vote, eu tenho maior respeito pelo meu presidente do meu partido, maior respeito mesmo, ele é um irmão para mim, mas eu espero não perder a amizade com ele, porque o meu voto é favorável. Dos encaminhamentos de votação, o já está encaminhado. Vereador Walter Resch. Já passou a discussão? Já, né? É encaminhamento? Senhor presidente, vereadores, vereadoras, hoje nós vamos votar um projeto de suma importância para a nossa casa, para os vereadores. Vereadores perderam a autonomia porque tem um caboclo lá no 7º andar que manda o capataz aqui, o chicote na mão, e tem que votar conforme a vontade dele. Agora, o que me estranha, vereador Renato Santiago, é que tem um candidato que nem foi eleito ainda e já está dando ordem aqui na nossa casa. É um absurdo isso. E o pior é quem obedece. O pior é quem obedece. Então, faça-me o favor, né? Faça-me o favor. Ganhe primeiro e converse com seus aliados. Desse jeito, nós vamos continuar a Câmara submissa, e isso é um péssimo serviço para a cidade que a Câmara presta. Se nós aprovarmos essa PELON, né, certeza absoluta que cada vereador fica mais independente, até porque não precisa nem pedir mais aos deputados, mas vamos continuar pedindo para os deputados a alocar emendas para a questão da saúde da nossa cidade. Mas, senhor presidente, tenho certeza que meus colegas não estão encaminhando o voto fechado, diferente do PSD, estou encaminhando o voto meu. E tenho certeza que o vereador Renato Santiago, o vereador Dulce Rita, têm o mesmo pensamento que eu tenho. Isso é independência para votar nesse projeto, para que a gente possa fazer da Câmara a voz da nossa cidade. Encaminhamento de votação, vereador Lino Bispo, tempo de 1 minuto. Senhor presidente, esse processo ele vem sendo discutido nessa casa, processo que o vereador Thomas deu início nele, tá certo? Já desde o princípio eu tinha um posicionamento, estava na base do governo e tinha o meu posicionamento com relação a esse projeto, tá? Hoje não estou mais na base do governo e tenho o meu posicionamento. O que eu entendo dessa questão de emendas, tá? Uma Assembleia Legislativa com 94 deputados, um Congresso Nacional com 513, né? Realmente é algo grandioso, tá certo? E, de fato, a emenda impositiva, ela cabe ali. Aqui nós estamos falando de uma cidade de São José, que tem um prefeito, tá certo? E tem uma Câmara de Vereadores.
E meu posicionamento, qual é, vereador Walter, uma visão que eu sempre tive, até partilhei com Vossa Excelência, o que nós não podemos é ter uma Câmara Municipal, tá certo, que faz somente aquilo que o governo quer que faça. Eu acho que nós temos, está na hora de nós termos um presidente que olha para o grupo aqui, um líder de governo que olha para o grupo aqui e valorize o time que tem o governo. Isso a gente não tem percebido no longo do tempo. Nós tivemos vereador que saiu da bancada do governo por falar uma palavra. E o governo, então, tira o cara da bancada, tá certo? Então, quero manifestar aqui, não estou encaminhando voto, não vou encaminhar voto do PL, tá certo? Mas votarei contra o projeto que está na pauta. Obrigado, presidente. Encaminhamento de votação, a vereadora Juliana Fraga. É difícil quando tem um discurso e uma prática, é difícil a gente ter que aceitar isso, dá até mal-estar. Infelizmente, né? Mas eu encaminho o voto favorável da bancada do PT, do Partido dos Trabalhadores, por entender que é importante, é a autonomia dos vereadores, é autonomia, para evitar que vereador venha com discurso aqui e depois faz o contrário, para evitar que vereador fique aqui e o governo coloque a faca no pescoço e o vereador mija para trás, desculpa a palavra. Então, votaremos favorável, por entender também que aqui no Vale, Jacareí, Taubaté, Caçapava e todas as outras cidades já existe a emenda impositiva, né? Então, votaremos favorável isso por ser independência aos vereadores, independência e autonomia dos vereadores. Aberta a votação. Encerrada a votação. 14 votos favoráveis, 7 votos contrários. 14 votos favoráveis, 7 contrários. O processo está aprovado em primeira discussão. Justificativo de votação. Justificativo de votação, a vereadora Dulce Rita. Eu queria parabenizar esses 14 vereadores que votaram aí a favor desse projeto, porque essa lei é uma maneira de moralizar essa Câmara, tirar a submissão, tirar a corda do pescoço, deixar o capataz lá fora. O capataz aqui dessa Câmara tem que sair dessa Câmara. Os vereadores daqui têm que ter autonomia para saber o que é melhor para a população. Eles devem favor para a população, não devem favor para o capataz que vem aqui, não. Então, eu queria parabenizar os 14 vereadores que votaram a favor dessa emenda, que vai ser muito importante para as entidades, para vários projetos, para a saúde, que está tão precária na nossa cidade. Olha, quero parabenizar, porque finalmente vejo uma conduta, uma lisura, uma moralidade, um voto consciente de pessoas que estão aqui tirando a corda do pescoço e que vão começar um grande mandato com uma coisa muito importante,
que a liberdade que tem Conclua, vereadora. que nós temos aqui nesse plenário. Não vou estar aqui, mas parabenizo aos 14 vereadores que tiveram a coragem Conclua, de sair vereadora. dessa submissão vergonhosa que nós vimos acompanhando esse tempo todo nessa Câmara. Com a palavra, o vereador Renato Santiago, por tempo de um minuto. Desculpa, vereador. Presidente, eu acho que hoje começa a marcar uma nova era nessa Câmara. Eu gostaria de agradecer, um por um, dos 14 vereadores, mas também dos novos vereadores que foram eleitos pela primeira vez, que se juntaram a outros vereadores de outros mandatos e fizeram história nessa casa hoje. Vereador Pascucci, vereador Júnior da Farmácia, vereador Tomás Henrique, eu mesmo, vereador Chagas, vereador Acazem, a todos, o Marcelo Garcia, Milton Vieira, o Milton eu ia deixar para falar separado, né? E que se juntaram aos vereadores, Chagas já falei, se juntaram aos vereadores de outros mandatos, Walter Hayashi, Dulce Rita, Juliana, Amélia, Robertinho da Padaria, e deu os 14 votos. O Milton é um grande exemplo que nós temos aqui do benefício que a emenda impositiva faz. 50 milhões, Milton, que seu pai conseguiu destinar para São José, olha os benefícios que entidades, hospitais, institutos tiveram por emendas que o Milton Filho conseguiu através do pai dele, deputado federal. E isso também dá liberdade ao parlamentar para não ficar negociando com o governo. Conclua, vereador. Vou concluir, presidente. Então, teremos mais uma votação, um segundo turno, e eu espero que esse seja um marco histórico nessa casa, para que os vereadores possam ter independência nas suas votações e nos seus atos aqui nessa casa. Justificativa de votação, vereador Pascucci. Obrigado, senhor presidente. Vim justificar meu voto, apesar da recomendação do líder, né, eu acredito que o projeto é um projeto suprapartidário, suprapoder, né, os poderes, né, a nossa Constituição diz que os poderes são independentes e harmônicos, né, a gente tem harmonia com o Poder Executivo, mas esse projeto é um projeto de valorização do nosso trabalho, dos vereadores, nas comunidades, lá na ponta. Sempre fui favorável, sempre demonstrei que era favorável ao projeto. Fui surpreendido hoje com o líder, momentos antes da votação, informando a decisão partidária, que não participei da decisão, não concordo, e por esse motivo meu voto favorável para esse projeto. Tem uma segunda votação ainda, mas que a gente... eu sou favorável ao projeto, sempre demonstrei isso desde o primeiro dia do mandato nas conversas aqui de bastidores, e por isso a minha votação. Obrigado, senhor presidente. Justificativa de votação por tempo de um minuto, a vereadora Amélia Nobre. Senhor presidente, eu também quero parabenizar todos os vereadores que votaram favorável a esse projeto. Foram horas, desde as 13 horas, das 15 horas que nós estamos aqui discutindo. Foi momentos muito importantes e quero dizer aqui que todos batalharam muito para essa vitória. E dizer que houve pressão dos dois, né, do governo atual e do governo que nem sei se vai ganhar, né, mandando aqui o ex-secretário de governo para intimidar as pessoas. Então, esta pressão, e quero dizer aos vereadores, que bom que os vereadores aqui sabem o que é melhor, porque é muito importante, a valorização vai ser da LDO, do orçamento, porque os vereadores agora também podem destinar a verba para os setores que ele entende que é importante. Por exemplo, 50% da verba vai para a saúde, e nós sabemos o quanto não é importante o investimento na saúde. Então, aqui a todos os vereadores que superaram a pressão, porque teve pressão de todos os lados. O celular não parou de tocar. Então, quero dizer aos vereadores, parabéns, a Câmara Municipal está fazendo o que a Câmara de Jacareí e de Taubaté já fizeram. Justificativa de votação, o vereador Tomás Henrique, por tempo de um minuto. Bom, eu acho que não é vergonha para ninguém dizer que eu estou no primeiro mandato, então, ao longo de um primeiro mandato, você vai errar, acertar e você vai aprender. Eu tenho aprendido muito
com vocês nessa legislatura e procurado melhorar e evoluir. E isso hoje, né, da gente aprovar a emenda positiva, é um sinal de que um pouco do que a gente aprendeu está dando certo. Afinal, às vezes eu sou mal interpretado por alguns colegas que não percebem que, por vezes, alguns embates que nós temos aqui, inclusive comigo, é porque eu estou tentando defender o legislativo, defender os vereadores, fortalecer o poder legislativo e a autonomia dos vereadores. E, às vezes, quando alguns colegas se posicionam para proteger o prefeito, eu falo, não, gente, não é por esse caminho. A gente precisa se valorizar mais aqui. Então, eu agradeço de vocês terem compreendido, por vezes eu, e compreendido esse projeto, que com certeza é um presente aqui para todos nós. Eu tenho certeza que vai aumentar a votação aí no segundo turno. Justificativa de votação, vereador Roberto Chaga, por tempo de 1 minuto. Senhor presidente, quem vem da comunidade, o que a gente faz na comunidade é honrar a nossa palavra. Quando eu cheguei aqui nessa casa, eu imaginava que o que acontecia lá fora pudesse acontecer aqui dentro. Estou cansado de reuniões com vereadores aqui dentro, que dá uma palavra e depois, na hora de votar, pula fora. Isso é vergonhoso. Uma situação vexatória. Vai sonhando que um dia você vai sentar nessa cadeira. Vai sonhando. Senhor presidente, lá na comunidade, quando ainda estava com esse governo, por quantas e quantas vezes, sentado lá numa daquelas cadeiras do 7º andar, implorando por uma fresa na nossa comunidade, por 4, 5 vezes, e, infelizmente, não sendo atendido, vivendo de migalhas. E se tudo der certo, na próxima votação, a gente vai ter mais do que 14 votos, e vamos deixar de implorar melhorias para a nossa querida Zona Norte, porque aí sim, vamos direcionar, de fato, o que precisa ser feito dentro da nossa região. É uma vitória o que aconteceu aqui dentro dessa casa. E eu quero parabenizar todos os 13 vereadores que votaram. É que eu sou o 14º, por isso que eu estou parabenizando os 13 vereadores. E aqueles que honraram a palavra até o final. Pascucci, parabéns, porque você sim teve uma pressão muito forte. Juninho, a mesma coisa. E honrar a palavra é o mínimo que se deve fazer numa casa de lei. Justificativa de votação, vereador Walter Reach. Senhor presidente, antes, porém, queria dar um abraço aqui para o pessoal da Vila Guarani. Pode contar com a gente, viu? Senhor presidente, votei a favor, né, porque eu sempre entendi que a casa tem que ter o seu valor. Eu tenho ido nas audiências públicas das LDOs, do PPPs, da LOAS, e eu vejo um esvaziamento muito grande. Você tendo o poder de destinar uma emenda para determinadas situações no seu bairro, no seu reduto, você vai levar esse pessoal para uma audiência dessa e a audiência vai ficar muito mais enriquecida. Isso já acontece em Taubaté, em Jacareí, né, e por esse Brasil afora. Então, a casa nada mais fez do que cumprir o seu papel. E falo o vereador Renato Santiago, o vereador Zé Cláudio. Maioria qualificada, 14 votos não é fácil. Então, os vereadores estão de parabéns, entenderam o seu papel, porque, infelizmente, né, o voto é democrático, a gente respeita, cada um votar de como bem entender, mas uma coisa ficou certa, tem gente que não serve para ser presidente da nossa casa. Justificativa de votação, vereador doutor Zé Cláudio. Presidente, eu não poderia também deixar de dar uma boa tarde para todos os moradores da Vila Guarani, para o Júlio, todo o pessoal. Felizmente, a gente que mora numa cidade inteligente, uma cidade que não cumpre a ordem judicial. A ordem judicial não se discute, se cumpre. O que você está vendo lá com vocês é uma desobediência da ordem do juiz, né? Então, a gente vai estar, com certeza, agindo lá também. E quanto ao meu voto, presidente, eu não quero aqui punir ninguém, eu só acho que o vereador tem que ter liberdade de trabalhar. Eu acho que essa emenda é importante, principalmente para a saúde. Eu lembro uma vez que o deputado Cury destinou uma verba ao Hospital Pio XII, mas no meu nome, essa verba ficou parada na prefeitura, porque foi o Zé Cláudio que estava colocando o nome
na emenda do deputado Cury. Então, o que eu acho é que com essa emenda a gente pode trabalhar pelo tratamento do câncer, a gente pode olhar pelos bairros mais carentes, fazer coisas boas e trabalhar em prol do próximo governo. Ninguém aqui, de forma alguma, foi desobediência, foi honrar a palavra. Digo mais uma vez, palavra dada é palavra cumprida. Eu apertei a mão, entrei nesse projeto, não tinha como eu sair. Obrigado. Lembrando aí os presidentes da Justiça, Economia e Saúde do processo 455/2024 não deram o parecer ainda, tá bom? Então, o processo lá na frente, eu estou dando um prazo, depois eu tenho que nomear outro vereador ad hoc. Em discussão, o processo de número 5450/2023, projeto de lei número 192/2023, autoria do vereador Dr. José Cláudio. Consulto a liderança e desejo encaminhar a votação. Informo os senhores vereadores que o processo possui uma emenda. Votaremos, portanto, a emenda número 1. Aberta a votação. Rogério da Cacém. Encerrada a votação. 20 votos favoráveis, senhor presidente. 20 votos favoráveis, a emenda está aprovada por unanimidade. Votaremos agora o processo. Aberta a votação. Encerrada a votação. 20 votos favoráveis, senhor presidente. Com 20 votos favoráveis, está aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo de número 14997/2023, projeto do decreto legislativo número 40/2023, autoria do vereador Rogério da Cacém. Consulto a liderança e desejo encaminhar a votação. Aberta a votação. Vereador Tomás Henrique. Encerrada a votação. 20 votos favoráveis, senhor presidente. 20 votos favoráveis, está aprovado por unanimidade. O que tem aí? O que aconteceu? Como é que está aí? Se quiser, você explica.
Aguardando os pareceres das comissões, então suspenderemos a sessão por algum instante para a reorganização da pauta. Em discussão, o processo número 445/2024, projeto de lei número 6/2024, autoria do vereador Tomás Henrique. Inscrito para falar no processo, o vereador Tomás Henrique. Senhor presidente, senhores vereadores, esse processo é um projeto de lei inspirado em municípios de Santa Catarina, que tem aplicado, mais precisamente Florianópolis, Balneário Camboriú, Blumenau, Joinville, que tem trazido a figura da multa administrativa para usuários de droga, mais precisamente, principalmente os maconheiros em espaços públicos. E isso foi uma resposta do Poder Público Municipal à liberação pelo STF da posse de 40 gramas da maconha. Porque muitas vezes esse usuário de droga, agora que ele tem a posse, ele põe aquilo no bolso, mas ele para numa praça, perto de um parquinho de criança, numa quadra poliesportiva, ou ainda num ponto de ônibus, que tem ali 100 horas, etc., e ele se sente livre de bolar o seu baseado, acender aquele baseado e agredir essas pessoas que não querem ficar sentindo esse cheiro por conta da liberação da posse no Supremo Tribunal Federal. E daí, senhores, claro, evidentemente eu vou pedir o voto de vocês ao nosso projeto, mas também vou pedir, antes de que a gente vote o projeto de lei, o processo, o voto contrário dos senhores à emenda que foi proposta, com muito respeito, né? A emenda proposta pelo meu colega vereador Juvenil, porque foi aprovada há pouco a tramitação de uma nova emenda a esse projeto. E essa emenda proposta pelo vereador Juvenil traz uma preocupação legítima, que é se houvesse vício de iniciativa nesse projeto. Afinal, há algum entendimento de que, puxa, mas será que pode-se aprovar um projeto dessa natureza no município? Porque, como se trata do consumo de drogas, é a legislação federal que deveria abarcar esse tipo de projeto. Mas o que ocorre? Eu estive em Balneário Camboriú com o prefeito de Balneário, quando eu estive no CEPAC, no evento conservador que teve lá, e ele que já aprovou essa legislação e já está aplicando, ele diz que não há problema algum com a legislação federal. E por quê? Porque a legislação federal, ela fala sobre a proibição do uso, do consumo, da compra, da venda de drogas. E a nossa legislação, ela traz uma previsão sobre o consumo em espaços públicos e estabelece essa multa administrativa. Eu vou ler um trecho para vocês, que eu vou pedir o voto primeiro, né? No processo vai ter a emenda que vai ser votada. Na emenda, voto contrário, para que o projeto seja votado na íntegra. O texto original do projeto possa ser votado no plenário e daí voto favorável. E eu peço voto contrário à emenda, porque a emenda elimina desde a previsão da multa até a possibilidade do Executivo efetivamente multar quem utiliza drogas em praças e áreas públicas. A emenda alega que compete ao Poder Executivo Federal legislar sobre tráfico, porte e usuário de droga. No entanto, a emenda se equivoca, pois não se busca proibir nem porte, nem sequer o uso, mas sim o uso em áreas públicas, como parques e praças que são de uso comum da população. Ou seja, infelizmente, quem puder usar, pode, mas em área particular, e isso não irá contradizer o que está previsto em lei federal. A Lei Federal número 11.343 de 2006 pune com medida socioeducativa quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo e quem semeia, cultiva ou colhe para uso pessoal. Ou seja, a lei federal ela é omissa
ao tratar do consumo em local público. E a nossa preocupação é que, com a liberação da posse pelo Supremo Tribunal Federal, o consumo em áreas públicas do município seja cada vez maior. Nós já temos relatos de famílias que se sentem incomodadas com o uso em espaços públicos, em praças, parques. Isso é um desrespeito que a gente precisa evitar e é possível fazer no município de São José dos Campos. Eu já sugeri, inclusive, essa lei está sendo em discussão agora, mas eu já encaminhei essa sugestão para o plano de governo do meu candidato, do candidato do PL, o Eduardo Cury. Para quê? Para que a gente faça com os maconheiros o mesmo que o Manuel Fernandes fez nos anos 90 com os pichadores. A pichação, ela já é crime pela legislação federal, mas carecia de um programa municipal que inibisse, que combatesse, que fosse atrás desses indivíduos, colocasse eles em medidas socioeducativas e realmente não permitisse que isso acontecesse em nosso município. Apesar de ser proibido por lei federal, a pichação, ela inunda vários municípios Brasil afora e São José dos Campos não. Por quê? Porque São José dos Campos aprovou uma lei municipal, um programa municipal que realmente combate a pichação. O que a gente faz aqui, mais uma vez, é trazer uma legislação municipal que está dando certo em Santa Catarina, nos municípios catarinenses, que é permitido, eu tenho absoluta certeza, né, nós fizemos a pesquisa jurídica, com todo respeito às opiniões divergentes, mas que traz uma segurança de que o usuário da droga no espaço público, ainda que a posse seja permitida pelo STF, ele não vai acender um baseado na cara de uma família, numa praça com uma criança, num parquinho onde tem famílias, pessoas trabalhando, né, pessoas passeando e vivendo, se divertindo. Então, vereadores, todo respeito à preocupação do meu colega vereador, mas a emenda dele esvazia o meu projeto, prejudica o verdadeiro e sincero combate ao uso de drogas em espaços públicos. E é isso que a gente quer trazer para o município de São José dos Campos. Eu não quero uma lei simbólica. Eu quero uma lei que, de fato, traga efetividade ao combate ao uso da droga nos espaços públicos em São José dos Campos, para dar esse conforto às famílias e às crianças. E a nossa legislação trará isso. Eu quero lembrar, inclusive, que o vereador José Luiz Nunes, que secretaria os trabalhos, foi um vereador que deu parecer favorável ao projeto na comissão em que ele participa e que ensejou que esse projeto estivesse aqui. E eu entendo a preocupação de alguns vereadores quanto à legalidade desse projeto, mas eu peço também um voto de confiança aos senhores, porque assim como foi encaminhado já o plano de governo do meu candidato do PL, eu tenho certeza que, aplicado isso em São José dos Campos, como tem sido aplicado nos municípios de Santa Catarina, será uma vitória dessa legislatura e também das futuras administrações de São José dos Campos, de termos uma cidade que, apesar da liberação da posse pelo Supremo Tribunal Federal, não vai permitir que as pessoas fiquem numa praça, num ambiente familiar, numa quadra poliesportiva, que é um ambiente esportivo, fazendo uso de drogas e impedindo que crianças, adolescentes possam ali fazer a prática esportiva. São José dos Campos tem esse direito de ser uma cidade vanguarda nessa legislação, e assim como fez com os pichadores e conseguiu inibir isso, conseguir também inibir os maconheiros em espaços públicos, se quiser colocar os agentes públicos, fiscais, funcionários da prefeitura, guarda municipal, para agir e para enquadrar esses caras. Basta vontade política para fazer e nós vamos mostrar que é possível fazer. Mas para que a gente mostre que é possível fazer, a gente precisa votar no plenário o texto original, o texto integral. A emenda do vereador Juvenil traz a preocupação da legalidade, mas suprime 8 artigos do projeto original. Suprimido 8 artigos do projeto original, o projeto original perde o seu significado e não combate, de fato, os maconheiros nas praças públicas. Eu entendo a preocupação do vereador, mas trouxe para ele aqui a perspectiva legal de que, como não se trata de confronto à legislação federal, é possível que o município legisle no municipal, e eu trago a preocupação de que
os vereadores, se aprovar uma emenda que esvazia o projeto, vai ser interpretado como uma falta de vontade da Câmara Municipal de combater os maconheiros em espaços públicos. E a Câmara Municipal tem que mostrar disposição em fazer esse combate. Então, com todo respeito à preocupação do vereador Juvenil, eu peço aos senhores o voto contrário à emenda para que a gente vote o texto original, integral, e possa possibilitar o verdadeiro combate a esse projeto. Aí, mais uma vez, eu clamo, isso é um projeto, viu, vereadores? Nós temos vereadores aqui de todos os partidos, de todas as matizes ideológicas, então eu peço aos vereadores que eles votem pelo bem da cidade. Não é um projeto ideológico, não é um projeto de bandeira partidária, então eu peço, desde a oposição ao atual governo, né, que tem votado junto, em bloco, a favor dos nossos projetos, então os 11 vereadores da oposição, eu peço o voto contrário à emenda. E para os vereadores, né, da base, eu peço também, se possível, o voto contrário à emenda do vereador Juvenil, respeitosamente, e o voto favorável ao nosso projeto, para que eu possa, inclusive, dividir esse mérito com os senhores. Com certeza, aprovado esse projeto de forma unânime, sem a emenda do vereador Juvenil, nós vamos mostrar para São José dos Campos o comprometimento da Câmara Municipal, de forma unânime, com texto integral e original, para combater usuários de drogas nos espaços públicos. Mais uma vez, não confronta com a legislação federal, porque a nossa legislação fala sobre usar a droga no espaço público. É possível fazer, assim como foi feito na questão da pichação. Eu não quero crer, é claro, eu sei que o vereador Juvenil é um vereador da base do governo. Talvez também ele tenha feito esse projeto, né, porque o governo não quer se comprometer em fazer essa fiscalização, então essas emendas, esses artigos suprimidos, acaba tirando a responsabilidade da prefeitura de fazer a fiscalização que a gente cobra no texto integral. Mas como a gente acredita, e eu tenho esse compromisso, que ano que vem nós vamos mudar a administração municipal, e essa proposta já foi encaminhada ao plano de governo do meu candidato, eu tenho certeza que, aprovado o texto integral, nós vamos conseguir praticar, ainda que o prefeito não queira fazer a fiscalização adequada. E vamos lá, eu nem estou fazendo crítica, tá, aos usuários de droga ou da maconha. Se foi permitida a posse, que ele tenha posse e fume na casa dele, fume de uma forma isolada, mas não em praça que tem criança, não em quadra poliesportiva, não em ponto de ônibus perto de uma senhora que está saindo do trabalho. É esse voto que eu estou pedindo para os senhores, não estou nem entrando no mérito do uso ou não da maconha, se tem que legalizar ou não, não é esse o mérito. Ainda que a maconha fosse legalizada, eu defenderia que não poderia o consumo dela em qualquer espaço público. O cigarro não tem essa restrição? A maconha também tem que ter essa restrição. E hoje, com a liberação da posse do STF, o que acontece? O usuário está se sentindo livre para acender um baseado em qualquer lugar. É desrespeitoso. E o poder público precisa fiscalizar. Então, mais uma vez, compreendo a preocupação do meu colega vereador, mas é possível que o São José dos Campos faça, e eu quero mostrar, né, a todos os joseenses que me acompanham, o comprometimento da Câmara Municipal no combate às drogas com o texto integral. Então, peço voto contrário à emenda do vereador Juvenil, para que o projeto não seja esvaziado, os artigos não sejam suprimidos, e voto favorável ao projeto de lei, para que a gente possa mostrar para São José dos Campos que nós estamos comprometidos com o combate irresponsável de drogas nas ruas da nossa cidade. Muito obrigado, vereadores. Em votação, o processo. Informo os senhores vereadores que esse processo possui emenda. Em votação, a emenda. Aberta a votação.
Vereador Dr. José Cláudio. Vereador Milton Vieira. Encerrada a votação. 13 votos favoráveis, 7 votos contrários, senhor presidente. Com 13 votos favoráveis, 7 votos contrários, a emenda está aprovada. Votaremos agora o processo. Aberta a votação? Encerrada a votação. 18 votos favoráveis, 2 votos contrários, senhor presidente. Com 18 votos favoráveis, 2 votos contrários, o processo está aprovado. Justificativo de votação, vereador Tomás Henrique. O tempo de 1 minuto, vereador. Presidente, agradecer a votação favorável ao mérito do processo, mas também, né, lamentar que, apesar da gente, por vezes, votar em bloco aqui como oposição, nesse processo o PT votou contra a multa aos maconheiros, né? Então, infelizmente, o processo vem desfalcado, o texto não vem completo como nós gostaríamos, mas tenho certeza que na próxima administração a gente vai poder aperfeiçoar esse projeto aprovado para que ele esteja completo, e isso é um compromisso nosso com o Joséense. Obrigado. Justificativo de votação, vereador Lindo Bispo. Senhor presidente, até cumprimento o vereador Tomás por a iniciativa. Só gostaria, assim, de colocar o meu entendimento com relação à questão do usuário de drogas. A gente não pode taxar um usuário de droga como bandido, não é? O cara que usa a sua droga e não assalta ninguém, não rouba ninguém, é um vício que, infelizmente, a pessoa adquiriu, tá certo? E eu conheço inúmeras pessoas que se recuperaram, tá certo? E vivem uma vida sem esse vício. Então, quero aqui dizer que fui favorável à emenda do vereador Juvenil, não é? Mas favorável também ao projeto, mas o meu posicionamento, o meu entendimento é que a gente tenha, né, um olhar um pouco mais amplo com relação a uma pessoa que tem o vício da droga. Em todas as famílias tem alguém que está, infelizmente, não é, com esse vício. E a gente não pode taxar essa pessoa de um bandido, de uma pessoa desconsiderável na sociedade. Em discussão, o processo de número 8676/2024, projeto de lei número 243/2024, autoria do vereador Júnior da Farmácia. Consulta a liderança e desejo de caminhar a votação. O processo é o 248. Aberta a votação. Encerrada a votação. 20 votos favoráveis, senhor presidente. Com 20 votos favoráveis, o processo está aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo de número 9095/2024, projeto decreto legislativo número 35/2024, autoria do vereador Rogério da Cacém. Consulta os líderes se desejam encaminhar a votação. Aberta a votação.
Pessoal, eu quero que todo mundo fique, eu vou falar 50 minutos, tá? Vereadora Dulce, temos um processo ainda. Encerrada a votação. 20 votos favoráveis, senhor presidente. Com 20 votos favoráveis, está aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo, o número 12332/2024, projeto de decreto legislativo, número 49/2024, autoria da vereadora Amélia Naomi. Consulta os lideranças que desejam encaminhar a votação. Aberta a votação. Tomás Henrique, Fernando Petiti. Vereador Tomás Henrique, por favor, votação. Ó, vai dar mais 3, chama... Encerrada a votação. 20 votos favoráveis, 1 voto contrário, senhor Com presidente. 20 votos favoráveis, está aprovado. Justificativa de votação por tempo de minuto, a vereadora Amélia Naomi. Verdade. É título, né? Eu quero agradecer a todos os vereadores que votaram favorável a esse projeto de cidadão joseense, ao seu Hansen, que ele é um dos da diretoria da Mesquita aqui de São José dos Campos. Amanhã, lá nas cerimônias, ao meio-dia, vou entregar esse projeto. E muito obrigada aí, presidente, por incluir ele hoje na pauta. Obrigada. Encerrada a votação. Não tem, né? Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.